Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial, eu sou o Ricardo Reis. Nesse vídeo aqui a gente finalmente tirou nossas mudas do viveiro, muda de excelente qualidade para substituir algumas mudas que não se adaptaram bem ao campo. Isso aí acontece, né? Mas vamos lá, fica até o final aí para acompanhar cada detalhe desse nosso replantio. Mas antes de eu começar a tirar essas belezinhas aqui do carro, que elas já estão doidas para ir pro campo. Pessoal, curtam nossos vídeos, assistam todos eles, tá? Comentem se vocês tiverem dúvidas, considerações, contrapontos. Podem comentar isso aí, eu vou estar sempre respondendo. Isso agrega tanto para mim, quanto para vocês e para todo o resto que está acompanhando o canal. Então, façam isso aí, curtam nosso vídeo, se inscrevam para não perder nada, comentem. Aqui na descrição eu tenho bastante material, inclusive, de recomendação para vocês, tá certo? Cursos que eu venho fazendo, materiais que eu venho comprando para poder agregar mais conhecimento, né? Então, aqui na descrição vocês conseguem encontrar todo esse material, todos esses cursos, tá bom? Então, vamos começar a falar agora do replantio. Então, pessoal, vamos começar a falar aqui do nosso replantio, então, tá bom? O pessoal da agricultura de forma geral, mas principalmente o pessoal da fruticultura que produz suas mudas, sabe que é muito difícil da gente ter 100% de aproveitamento dessas mudas quando elas vão para o campo. A gente sempre tem perdas no próprio viveiro, mudas que não atingem a qualidade que a gente quer, que a gente acaba tendo que descartar, né? E mudas que quando chegam no campo elas não conseguem se adaptar à condição do campo, porque isso é uma mudança muito radical. O viveiro a gente tem uma condição controlada, de irrigação constante, etc, etc, etc. E no campo isso aí muda radicalmente, tá certo? Muda radicalmente. Iluminação, enfim. E então o que acontece? A gente tem essas perdas. E quando a gente perde no campo, a gente vai fazer o replantio delas, certo? A gente faz esse replantio porque não faz sentido a gente ficar com um furo ali, né? Às vezes morre as duas mudas da touceira, às vezes morre uma. Então na fase que elas estão, que não estão tão distantes uma das outras, né? Faz sentido a gente fazer o replantio, não vai atrapalhar, muito pelo contrário, vai complementar o nosso esquema de plantio, né? Ainda mais agora que a gente já tem a irrigação praticamente pronta, né? Então aí que essas mudas vão pegar uma condição mais favorável e vão conseguir alcançar as outras a nível de desenvolvimento, muito provavelmente. Então é por isso que é tão importante a gente fazer um bom manejo do nosso viveiro, tá certo? Porque quando nós fazemos um bom manejo do nosso viveiro, pode ser que a nossa produção de mudas exceda nossas expectativas. E excedendo nossas expectativas, nós já vamos com uma gordurinha extra para o campo. Caso a gente venha a precisar fazer um replantio, nós já temos mudas extras, tá certo? Mas também existe a possibilidade, tá, pessoal, de esvaziar o viveiro com as mudas e com a organização fazer novas mudas. Foi o nosso caso. Nós fizemos mais aproximadamente 3.000 mudas novas, que é o que a gente está replantando agora aqui, tá certo? Então a gente vai fazer esse replantio agora e eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Bom, então deixa eu abrir aqui nossa caçamba, que a gente tem bastante muda aqui já para fazer o replantio, né? Ali o nosso setor que a gente vai fazer o replantio é para cá, tá certo? E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês já que a etapa de replantio ela é o mesmo trabalho do plantio, tá bom? Só que como a gente já está com a nossa irrigação pronta, tem uma etapazinha extra que a gente vai aproveitar para colocar os gotejadores onde não tinha, entendeu? Então eu vou prosseguir aqui, vou começar a tirar as mudas e começar a refazer o plantio delas. Aqui, ó, pessoal, um exemplo aqui para vocês. A gente tem uma muda aqui que tinha uma outra bem aqui plantada. Já nem tá mais aparecendo aqui, eu acho que nem um pouquinho dela tá aparecendo. Não tá. Então, o que acontece? A gente sabe que a gente não plantou mudas solteiras, né? A muda tá sempre acompanhada na touceira, né? Tem sempre duas separadas de 1 metro. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver que tá faltando. Então, a gente vai novamente abrir a cova dela com essa draga, tá? E colocar uma nova muda mais saudável. Tá certo? Agora que a gente já tem a irrigação, pode ver, já tá passando certinho ao lado da nossa muda, ela também já vai receber a água e a irrigação como deveria, certo? Então vou fazer aqui, cavar a cova dela aqui e depois fazer
o plantio dessa nossa muda. Antes de eu replantar, pessoal, eu tirei aqui ó a qualidade dessa muda, ó o enraizamento dela. Excelente, né, pessoal? Excelente. Então, ela vai agora, né, para a sua cova, certo? E aí vamos fazer o retrabalho, que eu recomendo que vocês assistam lá o vídeo, que tem todo o passo a passo para a gente acomodar nossa muda corretamente aqui no plantio. Então, pessoal, tem um pequeno detalhe também, que como essa nossa muda tinha morrido enquanto a gente estava fazendo nossa irrigação, a gente não fez o buraco dela, né? Não colocamos o gotejador nela aqui. Então eu tô aproveitando, ao mesmo tempo que eu tô plantando ela aqui, né, eu tô fazendo o buraco de irrigação dela aqui para colocar o gotejador. Como eu já falei para vocês em outro vídeo de irrigação, que eu também vou deixar na descrição e nos cards, eu uso essa ferramenta aqui para fazer o buraquinho na nossa mangueira. E aqui do lado tem os gotejadores que eu uso para colocar. Então deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão. Com uma mão não deu não, pessoal, mas tá aqui nossa muda nova já irrigada. Trouxe mais duas mudas aqui, né? Mudas excelentes também, que eu vou replantar aqui e bem ali. Mas antes disso a gente vai conversar sobre uma dúvida que vocês podem ter nesse primeiro momento, né? Então deixa eu virar aqui pra gente poder conversar melhor. Então, pessoal, o que vocês podem estar se perguntando aí é o seguinte: a gente fez a nossa cova, né? Então a gente fez a preparação dela, colocamos calcário, fosfato natural, enfim, fizemos uma preparação dessa nossa cova. Então agora que meu açaí morreu, né, você deve estar se perguntando: Ricardo, mas eu não preciso refazer essa preparação, né? Porque afinal de contas o meu açaí morreu. Então vou fazer um replantio, teoricamente teria que fazer de novo essa preparação? Não, pessoal, não precisa fazer a preparação novamente, tá certo? Porque a preparação, no final das contas, a correção do solo é pro solo, tá? A gente está fazendo, colocando calcário, colocando fosfato natural, não é necessariamente para absorção da nossa planta inicialmente, é para suprir e corrigir as necessidades do nosso solo, tá certo? Então, se a gente acertar o lugar, se a gente souber onde foi feita nossa cova, que no nosso caso a gente sabe, porque a gente tem um piquete no meio, a gente sabe onde foi feita a cova, a gente não precisa refazer a correção. Agora, se eu não souber e for fazer esse meu replantio em um lugar que não tinha cova, aí sim, realmente o ideal é fazer todo o processo de preparação novamente, tá certo? Então, pessoal, beleza, Ricardo, já entendi. Beleza, Ricardo, já entendi então que a correção não preciso fazer ela, né? Necessariamente se a minha muda for colocada no lugar onde era a cova de fato, né? Mas e a adubação, Ricardo? E se ela tiver perdido uma adubação, mas eu estiver colocando ela na mesma cova que foi adubada, né? A minha adubação de cobertura. Ela perde essa adubação? Perde, pessoal, tá? Porque a correção de solo, como eu falei para vocês, ela é pro solo. A gente vai corrigir a acidez do solo, a fixação de fósforo do solo, né? Enfim, já a adubação de superfície, ela é para minha planta. Então a minha planta que morreu, teoricamente, ela conseguiu ainda se alimentar, né, se nutrir daquela adubação que a gente fez. Fora que dependendo do tempo que você tiver adubado, provavelmente o adubo já lixiviou, já fixou, enfim. Já pode ter sido consumido também por plantas daninhas, tá? Então a adubação a gente tem que começar do zero para essa planta, tá certo? Ah, Ricardo, mas eu tenho mudas minhas que já foram adubadas e já vão para a segunda adubação. Essa aqui, como é que eu vou fazer com ela? Como é que vai ser o manejo dela? Ela vai seguir o cronograma das outras mudas, tá, pessoal? Só que aí, obviamente, a gente vai saber, olhando ela, que ela é mais nova, ela é mais recente, ela não é uma muda tão madura quanto as outras. Então a gente vai aliviar um pouquinho quando a gente estiver passando a adubação, a gente vai botar um pouquinho de uma dose menor, tá certo? Do fertilizante. É esse o manejo que a gente tem que fazer, porque obviamente se eu tiver 15 mil mudas plantadas e 2.000 mudas espalhadas pelo meu campo morreram e eu estou replantando elas,
eu não vou fazer um planejamento de adubação para essas 2.000 mudas somente, tá bom? Até porque elas estão muito espalhadas, né? É difícil ter o controle disso, tá? Então o manejo certo é esse que eu tô falando para vocês aqui. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que isso esteja sendo de muito valor para vocês, tá certo? Eu espero estar conseguindo passar para vocês bastante informação sobre isso, tá certo? O que eu posso pedir para vocês agora no final é: se inscreva no canal, curta nossos vídeos, comentem se vocês tiverem dúvidas, considerações, contrapontos. Isso aí é muito saudável para mim, muito saudável para vocês, entendeu? E só faz agregar valor para o canal, tá bom? Então, na descrição temos vídeos aí sobre cursos e materiais que a gente usa para adquirir essa informação toda que eu passo para vocês, são através desse material, desses cursos, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até lá!